Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de transformação de unidades de medida de comprimento. Bom, eu já comentei com vocês na aula anterior, essas três relações aqui básicas, todo mundo já conhece. E aqui tem a tabelinha dos múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E agora a gente vai ver como é que a gente interage uma com a outra, tá? Eu vou completar essa tabelinha aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz essas transformações, como é que a gente chega na conclusão que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Olha, 1 centímetro, vocês devem lembrar quando eu falei de números naturais com vocês, a gente começou a falar de números racionais usando vírgula. A gente usava uma tabela e a ideia é bem semelhante, tá? Aqui eu tenho nessa unidade aqui o centímetro. Então, tudo que estiver aqui vai ser em centímetro. Aqui eu tenho o milímetro. Então, tudo que está aqui é em milímetros, só que eu tenho que ler da esquerda para a direita. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Tá? É desse jeito que vai funcionar. Como é que a gente pode chegar a essa relação também? De uma unidade para outra, do lado, é claro, a gente vai multiplicar por 10. Então, se eu quero sair do centímetro e ir por milímetro, eu pego a quantidade em centímetros e multiplico por 10, eu chego na unidade do milímetro. Por exemplo, eu tenho 1 centímetro, multiplica por 10, dá 10 milímetros. Se eu tenho 3 centímetros, multiplica por 10, dá 30 milímetros. Tá? Beleza. Agora, com 1 metro em relação a 1 centímetro. 1 metro, tá aqui, coloco 1 metro aqui na minha tabelinha. Completo com zeros até chegar no centímetro. Então, eu tenho 100 centímetros. Se eu quisesse saber quanto que é 1 metro em milímetros, colocaria mais um zero aqui e ia dar 1000 milímetros. É assim que eu uso a tabelinha para fazer essas transformações. Mas, lembre-se que de uma para outra eu posso multiplicar por 10. Então, 1 vezes 10 dá 10, vezes 10 de novo dá 100. Multiplicar 2 vezes por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Ok, agora a mesma coisa com o quilômetro. E eu tenho 1 quilômetro, quero chegar no metro, então eu completo com zeros até chegar no metro. Eu tenho 1000 metros. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 quilômetro equivale a quantos decâmetros? Bom, vai olhando até chegar no decâmetro, deu 100 decâmetros. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. 1 quilômetro equivale a quantos milímetros? Vai dar 1 milhão de milímetros. A mesma lógica, eu posso multiplicar por 10, por 10, por 10, até chegar na unidade que você quer. Tá? Beleza, mas se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser sair do metro e chegar no quilômetro, por exemplo, então você vai fazer o contrário. Você, em vez de multiplicar por 10, você vai dividir por 10. Tá? Então, divide por 10 aqui, divide por 10 aqui, divide por 10 aqui. Dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, 1 metro seria equivalente a 0,001 quilômetro. Beleza. É bem facinho. Eu recomendo que vocês copiem essa tabelinha e façam essas transformações. A gente vai fazer mais alguns exemplos agora. Vamos lá, eu separei aqui 6 exemplos para a gente trabalhar com a tabela e também trabalhar com as multiplicações e divisões, tá? Essa parte é bem importante, vocês têm que dominar isso daqui, tá? Tem que ser uma coisa fácil para vocês. Beleza, 35 metros eu quero transformar em decímetro. Então, eu vou colocar esse 35 de modo que ele termine no metro. Então, 35 metros, tá aqui, ó. 35, terminou no metro, é aqui que eu vou ler, tá? Quantos decâmetros eu tenho aqui? Eu tenho 3 decâmetros. Quantos metros? 35 metros. Quantos decímetros? 350. E assim por diante, tá? É igualzinho que a gente fazia quando a gente tinha lá a tabela dos números naturais e também dos números decimais. Mas eu quero chegar no decímetro, então já estou aqui, eu só completo com um zero
e tenho 350 decímetros. Está aqui já a minha resposta. Se eu quisesse chegar no centímetro, colocaria mais um zero, daria 3.500 centímetros. Como é que eu faço para sair de 35 metros e virar decímetro? É só você multiplicar por 10, tá? Vem para a esquerda, para a direita, você multiplica. Para a esquerda, você divide, tá? Vamos fazer essa marcaçãozinha aqui. Então, para a direita, você multiplica. Para a esquerda, você divide. Próximo exemplo, tenho 2 km. Coloquei ali o 2 no quilômetro, 2 km. Quero chegar no metro. Isso daqui é uma coisa fácil. Se você sabe que 1 km é 1.000 metros, 2 km vão ser 2.000 metros, tá? Mas dá para fazer pela tabelinha também e pela multiplicação. Vezes 10 dá 20, vezes 10 dá 200, vezes 10 dá 2.000. Isso aí. 8,1 metros. Olha, quantos metros a gente tem? A gente tem 8 metros. 8 metros e um pouquinho, tá? Então, esse 8, ele tem que ficar embaixo do M, de metro. Eu vou colocar a vírgula aqui só para me organizar, tá? Eu tenho quantos metros? 8 metros. Se eu coloco 8 aqui e 1 aqui, eu teria 81 metros, tá? Então, tá errado se fizer assim. Então, deixa desse jeito que tá aqui. Beleza, colocou a vírgula, pode dispensar ela que você não vai usar mais, tá? Não essa vírgula, por exemplo. Quero chegar em milímetro, então, completa com zeros até chegar no milímetro. E eu tenho, em 8 metros e pouquinho, eu tenho 8.100 milímetros. Essa é a resposta, 8.100 milímetros. Beleza, agora a gente vai fazer o contrário. Agora a gente vai da direita para a esquerda. Eu tenho 4,67 centímetros. Quantos centímetros eu tenho? 4. E alguma coisa, tá? Então, o 4 vai embaixo do centímetro. Beleza, tá ali. 4,67. Ah, o 7 saiu para fora. Não tem problema. Aqui existe uma unidade de medida? Existe, tá? Ela é menor que 1 milímetro, eu não lembro agora. Vocês podem pesquisar aí também para descobrir, tá? Mas não importa. Saiu da tabela ali, não tem problema. Tirei a vírgula. Não vou usar mais ela. Eu quero chegar em metro. Então, eu vou completar minha tabela com zeros até chegar no metro. Beleza, cheguei no metro. Agora, eu tenho que ler isso daqui. Eu tenho 0,0467 metros. Bom, se eu falar isso, significa que eu tenho 467 metros. E não é, né? Você sabe que 4 centímetros não é 467 metros. Ok, tá faltando uma coisinha, tá faltando a vírgula. Tá? Quantos metros você tem? 0 metros. Então, 0, alguma coisa. O que é essa alguma coisa? 0,467. Tá? Então, 4,67 centímetros equivale a 0,0467 metro. Tá? Se eu estou no centímetro, é só eu dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Dividir por 10 duas vezes é a mesma coisa que dividir por 100. Próximo número, 13.802 centímetros. Eu quero sair dos centímetros e ir para o decímetro, dm. Uma coisa que eu não comentei aqui, as letras estão em minúsculas e aqui está em maiúscula, tá? É o jeito da pessoa escrever. Não tem uma regra muito certinha para isso, não. Beleza, eu estou em centímetro, quero chegar no decímetro, basta eu dividir por 10, tá? Quando você divide por 10, você sabe que desloca a vírgula. A vírgula estaria aqui do lado do 2, ela vem para cá, entre o 0 e o 2, e está aqui a resposta. 1.380 decímetros e alguma coisinha. Se eu quisesse sair do centímetro, deixa eu voltar aqui a vírgula. Se eu quisesse sair do centímetro e vir para o metro, por exemplo, a vírgula viria para cá. Então, eu tenho 138 metros e alguma coisa. Se eu quisesse chegar no hectômetro, eu tenho 1, alguma coisa, 1 hectômetro, vírgula, alguma coisa. Se eu quisesse chegar no quilômetro, eu colocaria um zero aqui e a vírgula aqui seria 0,13802 quilômetros. Beleza. Voltando aqui, marcação, ok.
Agora eu vou pôr 20 milímetros nessa tabela. Esse último zero vai terminar aqui no milímetro. Tá aqui 20 milímetros. É a mesma coisa que 2.000 centímetros, que é a mesma coisa que 200 decímetros, que é a mesma coisa que 20 metros, tá? Então, a vírgula vai aqui no metro. Eu tenho 20 metros. Aqui tem aquele detalhe, né? Você não vai pôr 20,000, você vai pôr só o 20. E tá feita a tua resposta, tá? Então, se você quisesse sair do milímetro e ir para o metro, você teria que dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. Tá? Que é a mesma coisa que dividir por 1000, que é a mesma coisa que deslocar a vírgula daqui para cá. Tá? Então, tiraria ela daqui. Beleza. Terminamos nossas transformações. Aqui a minha gatinha de óculos, mostrando a língua. Acabou. E até a próxima aula.